Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar mais uma aula referente aí às páginas 212 a 220 do livro de língua portuguesa. Vocês lembram que nós começamos a estudar uma nova classe de palavras, adjetivo, que agora não é mais nova, né, para nós, porque nós já conhecemos aí pelo menos um pouco dessas palavras? Então, nós vamos retomar aí o estudo dos adjetivos, porque lá nas páginas, iniciando aí na página 212 do livro de língua portuguesa, nós vamos retomar aí de forma mais resumida os adjetivos. Nós dividimos aí, nós tivemos, eu fiz a divisão aí de 2 aulas sobre os adjetivos, tirando como base o conteúdo lá da gramática. Lá é mais especificado, tem algumas informações a mais, por isso é maior. Agora eu pedi a vocês o estudo aí dessas páginas no livro de língua portuguesa e a resolução das atividades. Nós vamos fazer aí a leitura, o estudo, dessas páginas que tratam do adjetivo e a correção das atividades sobre o adjetivo, tá bom? Então vamos lá, se vocês tiverem ficado com dúvidas, se vocês tiverem levantado questionamentos aí, vocês encaminhem para mim, tá bom? Que a gente pode conversar, discutir aí sobre essa classe de palavras, sobre o adjetivo, e então sanar as dúvidas de vocês, tá bom? E vocês podem assistir às aulas sobre o adjetivo quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Vou passar para vocês também o mapa mental, da mesma forma que eu fiz com o substantivo, tá bom? Elencando ali as características do adjetivo para a gente não esquecer. Vocês podem reproduzir o mapa mental no caderno de vocês, vocês podem produzir tá bom? Sem copiar. Então é muito bom isso, vocês fazerem o mapa mental de vocês, porque assim vocês vão colocar em prática ali o que vocês estão aprendendo, tá bom? E aí é mais eficaz, tá bom? Vamos lá. Adjetivo, análise linguística, lá no livro de língua portuguesa, página 212. Para compreender bem a função dos adjetivos, leia esta frase. Era a minha terceira estada na ilha, e mesmo assim, ao pôr os pés nas pranchas podres do cais, me surpreendi. Vamos lá, novamente. Era a minha terceira estada na ilha, e mesmo assim, ao pôr os pés nas pranchas podres do cais, me surpreendi. Se retirarmos a palavra podres desse trecho, teremos uma nova frase menos informativa. Observe. Era a minha terceira estada na ilha e mesmo assim, ao pôr os pés nas pranchas do cais, me surpreendi. Agora, ficamos sem saber como eram realmente as pranchas do cais. Elas poderiam estar podres ou não, molhadas ou não, pintadas ou não. A palavra podre, portanto, nos passa uma informação sobre as pranchas do cais. Por isso é um adjetivo. Vamos aqui ao dicionário. Adjetivo é a palavra variável que se refere ao substantivo, atribuindo-lhe qualidades, defeitos, características. Isso nós sabemos, O adjetivo, ele faz referência, ele se refere a um substantivo e apresenta característica, qualidade, defeito, alguma informação a mais a respeito daquele substantivo a qual ele se refere. Um adjetivo deve ser compreendido como uma palavra ou expressão que traz atributos de um substantivo. Assim, para saber se uma palavra é um adjetivo ou não, é preciso analisar seu sentido na frase. Ele precisa, pessoal, apresentar um atributo do substantivo, Então, vamos lá. Quando Joana foi embora, ficamos sabendo dos seus podres.
Nesse caso, a palavra podres não qualifica Joana. Vamos observar, gente, ler novamente, ó. Quando Joana foi embora, ficamos sabendo dos seus podres. Podres aqui está caracterizando Joana, está caracterizando algum outro substantivo? Não. Portanto, vamos lá. Na verdade, nessa situação, ela significa defeitos, vícios. Assim, ela exerce a função de substantivo e não adjetivo. Ali, ela está nomeando algo e não caracterizando. Se eu estou nomeando, eu falo de substantivo. Quando eu estou caracterizando, eu falo de adjetivo. Os adjetivos concordam em gênero e número com os substantivos a que se referem. Em gênero feminino, masculino e número singular, plural. Vamos lá. Papel, branco. Papéis, brancos. Cozinha, clara. Observem, se a palavra está no masculino singular, o meu adjetivo estará também, deve estar no masculino singular. Se está no masculino plural, substantivo, o adjetivo deve estar no masculino plural. Se está no feminino, substantivo, o adjetivo também deve estar. Então, deve concordar, haver essa harmonia aí entre o adjetivo e o substantivo. Observem lá, estantes altas, livros bons, provas fáceis, roupa cara. Então, temos aqui, ó, adjetivos que estão caracterizando os substantivos anteriores, né, aí, e estão concordando em gênero e número. Chamamos de adjetivo pátrio aquele que indica nacionalidade ou lugar de origem de alguém ou de algo. Telefone, da China, telefone chinês. Aqui vamos a dois conceitos. Primeiro, adjetivo pátrio, que é aquele adjetivo que faz referência ao lugar de origem de algo ou alguém. Lembram? Nós vimos na aula recifense, carioca, enfim. Aqui nós temos essa referência, olha, telefone. Telefone é o nome de um objeto, é um substantivo. Da China. Da China faz referência a onde ele veio, é um adjetivo. E mais, o outro conceito é uma locução adjetiva. Locução é quando eu tenho mais de um termo, né, que funciona como um adjetivo. Aqui, ó, ele tem o referente adjetivo, ó, que é o simples, que é apenas uma palavrinha. Telefone chinês é o mesmo que telefone da China. Ambos que estão aqui, ó, que eu destaquei em vermelho, são adjetivos, tá bom? Inclusive, adjetivos pátrios, que fazem referência ao lugar de origem. Nesse exemplo, observe que o grupo da China tem a função de adjetivo, pois qualifica o substantivo telefone, constituindo o que chamamos de locução adjetiva. Veja alguns exemplos de locuções adjetivas. Carinho, de mãe. Duas palavrinhas aqui que caracterizam o substantivo, locução adjetiva. Fardamento da escola, está caracterizando aí o fardamento. Fardamento substantivo, da escola, locução adjetiva. Raio, de sol, locução adjetiva. Remédio sem utilidade, uma locução adjetiva. Não é qualquer remédio, é um remédio sem utilidade. Remédio é substantivo, sem utilidade, locução adjetiva. Alimento fora do prazo de validade. Olha o tamanho da minha locução adjetiva aqui. Eu tenho mais termos, né? Locução pode ser 2 ou mais termos. Aqui nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5 termos que juntos formam uma locução adjetiva. Estão especificando aí o alimento. Não é qualquer alimento, é o alimento fora do prazo de validade. Ok? Vamos trabalhar aqui rapidamente também o gênero e número do adjetivo. Revisar, né? Porque nós já vimos isso, nós temos isso aí nas aulas sobre o adjetivo, lá da gramática. Como dissemos, o adjetivo sempre se refere a um substantivo. Assim, da mesma forma que os artigos, os adjetivos concordam em gênero e número.
ou apenas em número, com o substantivo a que se refere. Então vamos lá. O adjetivo, ele tem uma relação aí de concordância, né? Vamos lá, os adjetivos concordam em gênero e número com a pessoa, em gênero e número, ou apenas em número com o substantivo a que se refere, tá bom? Então vamos lá, adjetivos biformes e uniformes. Vamos prestar atenção nesses nomes, pessoal. Biforme, bi, duas, formes, forma, então duas formas. Uniformes, uni, uma, formes, forma. Então, se eu falo de adjetivos biformes, apresentam-se no masculino ou no feminino. Então, eu tenho aí as duas formas, no masculino e no feminino, como alto, alta, rápido, rápida, claro, clara, simpático, simpática, são exemplos. Observe que esse tipo de adjetivo flexiona-se tanto em gênero quanto em número. Alto, altos, alta, altas. Eu tenho aí a flexão tanto em gênero quanto em número, tá bom? Em feminino e masculino, singular e plural. Mas eu tenho os adjetivos chamados de uniformes, que são aqueles que apresentam apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Eles vão flexionar aí apenas em número. Agora, em relação ao gênero, não. Eu não tenho forte e forta. É uma forma só. O menino forte, a menina forte. Então, é apenas uma forma. Observem, forte é um exemplo, doce, outro exemplo, suave, leve, inteligente, ruim. São adjetivos uniformes, eu tenho apenas uma forma, uma escrita. E por fim, aqui nós temos o grau do adjetivo. Temos o grau comparativo. Por meio do grau comparativo do adjetivo, comparamos os substantivos identificando suas características. Aí uma comparação, né? Suas qualidades e seus defeitos. Existem 3 graus de comparação. Nós temos o grau de superioridade, de inferioridade e de igualdade. A comparação pode ser de igualdade, superioridade ou inferioridade. Vamos lá. Igualdade. O amor é tão importante quanto a paixão. Há uma comparação aí, de igualdade. Um é tão importante quanto o outro. Ok? Nós temos o de superioridade. O amor é mais importante que a paixão. Há uma comparação em que há superioridade aí, né, de um substantivo em relação ao outro. Então, o amor é mais importante que a paixão. E há também de inferioridade, que é o contrário do de superioridade, né? O amor é menos importante que a paixão. Está inferiorizando aí o substantivo, tá bom? Nós temos o grau superlativo absoluto, que é aquele que acentua ao extremo as características atribuídas ao substantivo. Pode ocorrer de 2 modos, sintético e analítico. O sintético é aquele em que eu tenho a terminação. No próprio adjetivo eu coloco uma terminação que vai acentuar aí ao extremo essa característica. No analítico eu tenho uma palavrinha auxiliar, tá bom? Vamos lá. Sintético forma-se normalmente por meio das terminações íssimo, ílimo e érrimo. Exemplos: dificílimo, teste dificílimo, belíssima, mulher belíssima, paupérrimo, que é o mesmo que muito pobre, pobríssimo, né? Bairro paupérrimo, então é um bairro muito pobre. Então vamos lá, são os sintéticos esses, eu coloquei na terminação da própria palavra. E eu tenho o analítico. Analítico é aquele que forma-se normalmente com o auxílio de um advérbio de intensidade. Eu tenho uma palavrinha auxiliar, tá bom? Por exemplo, muito bonita, flor muito bonita, bastante alegre, família bastante alegre,
e pouco agitado, aquele menino é pouco agitado, aquele bairro é pouco agitado. Então tem palavras aqui que vão auxiliar aí nesse grau, tá bom? Eu tenho, por fim, o grau superlativo relativo. Ele também tem o de superioridade e inferioridade. Vamos lá, o grau superlativo relativo do adjetivo intensifica uma característica do substantivo, estabelecendo uma relação de superioridade ou inferioridade com os seres. Pessoal, o grau superlativo ele vai intensificar uma característica, não vai fazer uma comparação como o grau comparativo, tá bom? Então, não confundam isso. O grau comparativo, ideia de comparação. Superlativo relativo, eu vou intensificar uma característica, seja positiva ou negativa, seja de superioridade ou de inferioridade. Exemplos. Superioridade. Ela é a mais interessante de todas as mulheres. Então, aí há o grau superlativo relativo de superioridade. Ela é a mais interessante. E eu tenho de inferioridade. Ela é a menos interessante de todas as mulheres. Então, aí está a ideia de inferioridade, ok? Terminando aqui essa revisão rápida sobre os adjetivos, vamos agora para a correção da nossa atividade, tá bom? Nós temos aí de início um texto, a disciplina do amor. Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra, um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina um pouco antes das 6 da tarde. Assim que viu o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas. E ele correspondia e chegava a correr todo animado atrás dos mais íntimos para logo voltar atento ao seu posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe. Mas eu avisei que o tempo era de guerra. O jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar ansioso naquele único ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse o relógio preso à pata, voltava ao seu posto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo, tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido todos os dias. Todos os dias. Com o passar dos anos, a memória dos homens, as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com um primo, os familiares voltaram-se para outros familiares, os amigos para outros amigos. Só o cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu, continuou a esperá-lo na sua esquina. As pessoas estranhavam. Mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho sempre voltado para aquela direção. Temos aí um texto de Lígia Fagundes Telles, a disciplina do amor. Texto 2. Companheiro fiel. Se estou trabalhando, seja a que hora for, gatinho se deita ao lado do meu computador. Se vou para a sala e deito no sofá, ele logo vai para lá. Se à mesa me sento a escrever poesia e da sala me ausento pela fantasia, volto à realidade quando sem querer toco no revés numa coisa macia. Já sei, não pago 10, é o gatinho
que sem eu saber veio de mansinho deitar-se a meus pés. E temos o texto 3, né? O texto 2 é de Ferreira Goulart, e temos aqui o texto 3, Psicologia Animal, amigos fiéis e ciumentos. Quem tem ou já teve cachorro sabe, eles são muito amigos e também super ciumentos. Na verdade, eles sentem uma série de emoções consideradas humanas, segundo uma pesquisa da Universidade de Portsmouth, na Inglaterra. Os cientistas analisaram o comportamento de 1000 cães e seus donos. Registraram cenas de ciúmes explícito, como um cão interrompendo sem a menor cerimônia momentos românticos de seu dono. O estudo de psicólogos e especialistas em comportamento animal desafia a tese de que somente pessoas e chimpanzés são capazes de experimentar as chamadas emoções secundárias, como culpa, vergonha, ciúme ou orgulho, embora seja ponto pacífico de cães, gatos e outros animais têm emoções primárias, como ansiedade, surpresa e raiva. Temos aí um texto de O Globo, lá de 2006. Agora sim, vamos para as atividades. Questão 1. Os textos 1, 2 e 3 tratam de um mesmo tema? Aliás, não é uma pergunta, é uma afirmação, né? O texto 1, 2 e 3 tratam de um mesmo tema. Qual é esse tema? Pessoal, ambos esses textos tratam de animais, né, como gatos, cachorros que demonstram companheirismo, né? No primeiro texto nós vimos um cachorro que vai esperar seu dono sempre, né? Um texto narrativo. E aí no 2 também temos aqui mais um companheiro, né? Um gatinho que acompanha o trabalho do rapaz, né? Tudo que ele faz, enfim. E aqui no texto 3 também fala dos animais a respeito dos seus comportamentos, né, de sentirem ciúme, sentirem raiva, enfim. Então, ambos os textos falam de animais. Questão 2. Os textos 1, 2 e 3 atribuem uma mesma qualidade aos animais citados, enquanto o texto 1 refere-se a tal característica de maneira indireta. Os textos 2 e 3 usam um adjetivo para deixar clara essa qualidade. Escreva do texto 2 ou do texto 3 esse adjetivo. Pessoal, vamos lá. Os textos falam aí, eles atribuem uma mesma qualidade aos animais, né, que são trabalhados lá, gato, cachorro, enfim. Enquanto o texto 1 refere-se a essa característica de maneira indireta, não diz essa palavra especificamente, os textos 2 e 3 usam essa palavra, uma adjetiva, aí para deixar clara essa qualidade. Qual é essa palavrinha? É para vocês escolherem, né? Escreva do texto 2 ou do 3. Aqui nós temos as duas opções, né? No texto 2 está fiel e no texto 3 no plural, fiéis, tá bom? Então aí a fidelidade, né, que é a característica trabalhada. Lá no texto 1 nós não temos, né, claramente o uso desse adjetivo, né, mas o animal ele é fiel, né, o cachorro ele vai esperar sempre, ele é fiel, ele é companheiro, tá bom? Então são esses adjetivos. 3. Dentre os textos, apenas um dele é informativo, apenas um dele traz informações, a função dele é expor informações. Qual é ele? É o texto narrativo da Lígia? É a poesia ou é o texto lá do Globo? É o texto 3, né? O texto 3 que é informativo. Os demais são textos literários, é uma poesia, né? É uma crônica, enfim. Então temos aí no 1 e 2 textos literários e na 3 o texto informativo. B. Com suas palavras, diga uma característica desse tipo de texto. Pessoal, o texto informativo, sobre o que trata, né, os textos informativos, qual a função, a intenção deles, com suas palavras. Mas vamos lá.
O texto aborda uma pesquisa científica, né? O texto que nós vimos, ele trata de uma pesquisa científica, essa é a intenção dele. E qual que é a função dele e do texto informativo? Função de informar o leitor sobre um fato real. O texto informativo, ele trata da realidade. Enquanto os textos literários podem trazer aí personagens fictícios, acontecimentos fictícios, o texto informativo, ele traz a realidade, tá bom? Então, essa é a característica dos textos informativos, uma das características do texto informativo. 4. No texto 1, a história narrada se passa na França. Ela ocorre numa cidade grande ou pequena? Que substantivo do segundo parágrafo confirma sua resposta? Lá no texto 1, nós temos que, vamos lá, no segundo parágrafo, nós temos: a vila inteira já conhecia o cachorro. Quer dizer, a vila, uma cidadezinha pequena, né? Então, a cidade era pequena e a palavra a qual faz essa referência, nós podemos tirar essa conclusão, é a palavra vila, tá bom? Questão 5. No texto 1, no terceiro parágrafo, o narrador pergunta: pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Para quem ele dirige essa pergunta? Pessoal, quando o autor diz, o narrador, né, diz o seguinte: pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Ele está falando com quem? Conosco, com nós que estamos fazendo a leitura do texto. Então é com o leitor, tá bom? Ele tem aí essa conversa aí com o leitor, tá bom? Então a pergunta é dirigida aos leitores do texto. 6. Leia a seguinte passagem destacada do quarto parágrafo do texto 1. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido todos os dias. Todos os dias. Por que foi repetida a expressão todos os dias? Pessoal, para enfatizar ali e mostrar que realmente todos os dias, religiosamente, o cachorrinho ia lá para a esquina no horário. Tá bom? Então a expressão foi repetida para enfatizar a fidelidade, a disciplina do cão, certo? Ou a disciplina do cão de ir sempre, todos os dias, esperar pelo dono, que infelizmente nunca voltou. 7. No último parágrafo do texto 1, lemos a frase: uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho sempre voltado para aquela direção. Qual é o sentido da expressão lá ficou? Pessoal, de uma forma muito sutil, essa expressão vai nos dizer que o cachorro morreu lá. Observem, uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho sempre voltado para aquela direção. Então, a expressão tem o sentido de morrer, quer dizer que ele foi e não voltou mais, ele lá ficou, ele morreu lá, depois de bem velho, né? Ele morreu lá no lugar, lá no posto dele, né, que ele sempre ia todos os dias. 8. Ainda em relação ao trecho do texto 1, reproduzido na questão anterior, que figura de linguagem, figura de linguagem a gente viu semestre passado. Aliás, no início desse semestre, foi o primeiro conteúdo que nós vimos esse semestre, hein? Figura de linguagem. Qual figura de linguagem identificamos no uso da expressão lá ficou? Pessoal, quando nós queremos aí deixar uma expressão assim mais colocar outras palavras, né, em uma expressão que às vezes é muito dura, né, de se falar, uma situação que é muito dura de se dizer a realidade, nós fazemos aí a atenuação, né, nós atenuamos ali, escolhemos palavras mais doces, né, palavras que não vão dizer diretamente ali o que aconteceu, né, mas aí a partir da linguagem figurada, da figura de linguagem, nós conseguimos entender. Essa figura de linguagens é o eufemismo. Nós utilizamos muito o eufemismo quando tratamos de morte, né? Por exemplo,
ela descansou, ou ele virou estrelinha, enfim, nós utilizamos o eufemismo, expressões que vão atenuar aí o peso dessa palavra morte, tá bom? Então é um eufemismo. 9. No texto 2, o poeta usou letra maiúscula para escrever a palavra gatinho. Por que ele fez isso? Pessoal, nós grafamos, né, nomes próprios com letra maiúscula, lembram? Então, quer dizer que gatinho era o nome daquele gato. Então, era um substantivo próprio. Era o nome do gato. Nosso nome é escrito com letra maiúscula. O nome do nosso animal. Quando vocês forem fazer uma redação, escrever o nome do cachorrinho de vocês, ou do gato, do papagaio, enfim, do animal que vocês tiverem, é com letra maiúscula. É o nome dele. Está fazendo referência ali individual, é particular àquele ser. Então, ele escreveu porque é o nome do gato, né? O poeta escreveu com letra maiúscula o nome do seu gato. O poeta quis individualizar seu animal de estimação. Questão 10. Segundo o texto 3, que teoria científica está sendo posta em dúvida? Vamos lá. Lá no texto 3, é aquele texto informativo que fala sobre os sentimentos, né, as emoções lá que os animais conseguem ter, né? E aí tem o seguinte, a teoria segundo a qual, a teoria que é posta em dúvida é a que somente pessoas e chimpanzés são capazes de experimentar as chamadas emoções secundárias, como culpa, vergonha, ciúme e orgulho. Quer dizer que está sendo estudado aí a questão de outros animais sentirem essas emoções secundárias, né? Culpa, vergonha, ciúme, orgulho. Porque nós podemos perceber, né, que os cachorros, né, os cães, eles têm atitudes, né, que podem ser relacionadas aí a ciúme. Eu mesmo, por exemplo, na minha casa, tenho um cachorro que é muito ciumento. E eu já tive a demonstração disso várias vezes. Então, é essa teoria aí que está sendo colocada em dúvida, tá bom? Vamos agora para a questão 11. Neste exercício, retiramos algumas palavras ou locuções, substantivos e adjetivos do relato a seguir. Considerando que o lugar visitado foi o arquipélago de Fernando de Noronha, observe as fotos e preencha as lacunas procurando produzir um texto que transmita algo ao leitor. Então, vocês vão escolher aí, né, com substantivos e adjetivos, de forma que fique claro, né, e que se transmita algo ao leitor, tá bom? Pessoal, aqui nós temos sugestões de resposta, tá bom? Se vocês tiverem colocado nomes coerentes aí, que estejam algumas opções aí, há a possibilidade de colocar outras palavras, tá? Outros adjetivos ou outros substantivos. Mas nós faremos aqui, o gabarito sempre traz a sugestão, tá bom? Então vamos lá. Meu lugar preferido. Não consigo parar de relembrar minha viagem para Fernando de Noronha. O lugar é simplesmente lindo. Embora o sol tenha se escondido no primeiro dia, nos outros ele reapareceu brilhante. Pude até ganhar uma corzinha. Tudo que eu sempre sonhei: férias, sol, nenhuma preocupação e um mar fabuloso. No arquipélago, eu me senti como se estivesse em uma parte do Brasil que deu certo. Impressionante, são 17 quilômetros quadrados a 545 quilômetros da costa pernambucana, onde vive uma população de apenas 3,5 mil habitantes e o turismo é desenvolvido de forma sustentável, criando a oportunidade do encontro equilibrado do homem com a natureza, em um dos santuários ecológicos mais importantes do mundo. Para chegar a Fernando de Noronha, eu tinha duas opções:
Poderia pegar um avião no Recife ou ir pelo mar, num daqueles cruzeiros inesquecíveis. Acho que minha ansiedade falou mais alto. Preferi chegar logo, de avião. Assim que aterrissei, fui recebida por uma chuva terrível e passei o resto do dia presa na pousada. Mas na manhã seguinte, a diversão começou. Passei o dia pelas praias, mergulhei com os golfinhos, surfei. Até experimentei o famoso hambúrguer de tubarão. A viagem foi perfeita. Então, temos aqui, pessoal, só relembrando, são sugestões, tá bom? Desde que seja coerente, desde que tenha aí as informações básicas, né? E que passe realmente, transmita algo para o leitor, está correto, tá bom? Então, pessoal, nós terminamos aqui a correção das nossas atividades, tá bom? Façam a correção, qualquer dúvida vocês podem me procurar no plantão, não deixem de mandar as atividades de vocês. E não deixem de participar do plantão, compartilhem o que vocês estão aprendendo, o que vocês estão com dúvida, tá bom? Não esperem chegar no momento da revisão para buscar compreender os conteúdos, ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.